o período entre os testamentos. Neste vídeo, a história, escritos e desenvolvimento social do período entre o Antigo e o Novo Testamento, os 400 anos de silêncio profético de Malaquias até a pregação de João Batista. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O período entre testamentos presenciou agitação e mudanças. Momento de reordenação das potências tradicionais e do apogeu de uma tradição cultural do Oriente Próximo, dominante havia quase 3.000 anos. Na história bíblica, os quase 400 anos que separam os dias de Neemias do nascimento de Cristo são denominados período intertestamentário, às vezes chamados anos de silêncio. Foram tudo menos silenciosos. Os acontecimentos, os escritos e as forças sociais desses anos moldariam o mundo do Novo Testamento. Com o cativeiro babilônico, Israel cessou de ser nação independente e tornou-se território de categoria inferior dentro de uma sucessão de impérios cada vez maiores. Pouquíssimo se sabe a respeito dos últimos anos do domínio persa, porque o historiador judeu Joséfo, fonte primordial de informação sobre o período intertestamentário, quase nem mesmo os leva em conta. Quando Alexandre Magno conquistou a Palestina em 332 a.C., surgiu uma ameaça nova e insidiosa contra Israel. Alexandre dedicou-se à criação de um mundo unido pela língua e cultura gregas, política seguida por seus sucessores. Esse plano de ação, chamado helenização, teve impressionante impacto sobre os judeus. Por ocasião da morte de Alexandre, 323 a.C., o império que conquistara foi dividido entre os seus generais. 2 deles formaram dinastias, os Ptolomeus no Egito e os Seleucidas na Síria e na Mesopotâmia, que por mais de um século lutariam entre si pelo controle da Palestina. O governo dos Ptolomeus levava em consideração as sensibilidades religiosas dos judeus, mas em 198 a.C., os Seleucidas assumiram o controle, sendo a causa indireta de um dos períodos mais heróicos da história judaica. Os primeiros anos do governo Seleucida foram, assim, em grande parte, continuação do governo tolerante dos Ptolomeus. Mas Antíoco Epifânio, cujo título significa Deus Manifesto, tendo reinado de 175 a 164 a.C., mudou essa situação quando ele tentou consolidar seu império, já enfraquecido, mediante uma política de helenização radical. Embora um segmento da aristocracia judaica já tivesse adotado costumes gregos, a maioria dos judeus sentiu-se ultrajada. As atrocidades de Antíoco visavam a erradicação da fé judaica. Proibia alguns dos elementos centrais da prática do judaísmo, procurava destruir todos os exemplares da Torá, o Pentateuco, e exigia oferendas ao deus grego Zeus. Então, o insulto máximo por ele perpetrado foi levantar uma estátua de Zeus e sacrificar um porco no próprio templo em Jerusalém. A oposição a Antíoco foi comandada por Matatias, aldeão idoso, pertencente a uma família sacerdotal, junto com seus 5 filhos, Judas, o Macabeu, Jonatas, Simão, João e Eleazar.
Matatias destruiu um altar grego estabelecido na sua aldeia, Modeim, e matou o emissário de Antíoco. Assim começou a revolta dos Macabeus, guerra de 24 anos de duração, de 166 a 142 a.C., resultante da independência de Judá até que os romanos assumissem o controle em 63 a.C. A vitória da família de Matatias acabou tendo pouco valor, no entanto. Com a morte de seu último filho, Simão, a dinastia asmoniana que fundaram não demorou para se transformar num regime aristocrático, helenístico, às vezes dificilmente diferenciado do domínio seleucida. Durante o reinado do filho de Simão, João Hircano, os judeus ortodoxos que haviam apoiado os macabeus caíram no desagrado. Com bem poucas exceções, os demais asmoneus apoiavam os judeus helenistas. Os fariseus chegaram mesmo a ser perseguidos por Alexandre Janeu, de 102 a 76 a.C. A dinastia asmoniana terminou quando, em 63 a.C., o Império Romano em expansão interveio numa confrontação dinástica entre os filhos de Janeu, Aristóbulo II e Hircano II. Pompeu, o general que subjugou o Oriente para Roma, tomou Jerusalém depois de sitiar a área do templo por 3 anos, massacrou os sacerdotes em plena exoneração de suas funções e entrou no Santo dos Santos. Esse sacrilégio deu início ao domínio romano de maneira imperdoável e inesquecível para os judeus. Durante esses anos tristes de opressão e de lutas internas, o povo judeu produziu uma quantidade considerável de obras que não só historiavam a época, mas também se dirigiam a ela. 3 das obras mais relevantes são a Septuaginta, os Apócrifos e os Rolos do Mar Morto. Septuaginta. Uma lenda judaica afirma que 72 estudiosos, patrocinados por Ptolomeu Filadelfo, foram agrupados na ilha de Faros, próxima a Alexandria, para em 72 dias produzirem uma tradução do Antigo Testamento para o grego. Com base nessa tradição, a palavra latina que significa 70, Septuaginta, serviu para vincular-se ao nome dessa tradução. A forma abreviada do título, LXX, é o numeral romano equivalente ao arábico 70. Por trás da lenda existe a possibilidade de que pelo menos a Torá, os 5 livros de Moisés, tenha sido traduzida para o grego por volta de 250 a.C. para uso dos judeus de fala grega em Alexandria. O restante do Antigo Testamento e alguns livros não canônicos também foram incluídos na 70 antes do raiar da era cristã, embora seja difícil apurar exatamente quando. A Septuaginta rapidamente se tornou a Bíblia dos judeus fora da Palestina, uma vez que eles, assim como os de Alexandria, já não falavam o hebraico. Seria difícil superestimar a sua influência. Colocou as escrituras ao alcance dos judeus que já não falavam o seu idioma ancestral, bem como a totalidade do mundo de fala grega. Posteriormente, tornou-se a Bíblia da Igreja primitiva. Além disso, sua popularidade e seu uso generalizado contribuíram para a manutenção dos apócrifos em alguns ramos da cristandade. Apócrifos, derivado de uma palavra grega que significa escondido, apócrifo adquiriu o significado de falso, mas em sentido técnico diz respeito a um grupo específico de escritos. Essa coletânea consiste em vários livros e acréscimos aos livros canônicos que, excetuando-se, segundo de Esdras, foram escritos durante o período intertestamentário.
O reconhecimento deles como autorizados no cristianismo romano e oriental é um processo histórico complexo. O cânon do Antigo Testamento, aceito pelos protestantes hoje em dia, foi muito provavelmente definido antes do raiar do segundo século depois de Cristo, mas depois da queda de Jerusalém e da destruição do templo em 70 depois de Cristo. A delimitação exata do Antigo Testamento foi assunto de debate entre judeus até o Concílio de Jânia. Esse cânon hebraico não era aceito pela igreja primitiva, que usava a Septuaginta. A despeito das divergentes opiniões entre os pais da igreja quanto aos livros que eram canônicos e aos que não eram, em geral os livros apócrifos continuaram a ser usados pela maioria dos cristãos até a Reforma. Então, durante esse período, a maioria dos protestantes resolveu seguir o cânon original em hebraico, ao passo que Roma, no Concílio de Trento, em 1546, e mais recentemente no Concílio Vaticano, 1869 a 1870, confirmou o cânon alexandrino, que inclui os apócrifos. Os livros apócrifos têm mantido a sua posição, sobretudo, mediante o peso da autoridade eclesiástica, sem a qual não seriam recomendados como escritos canônicos. Não há nenhuma evidência clara de que Jesus ou os apóstolos tivessem chegado em qualquer ocasião a citar algum livro apócrifo como escritura. A comunidade judaica que os produziu repudiou-os, e os trechos nos sermões apostólicos, registrados em Atos, que servem de panorama histórico, deixam totalmente de lado o período abrangido pelos apócrifos. Até mesmo o relato histórico equilibrado de 1 Macabeus está maculado por numerosos erros e anacronismos. Nos apócrifos, nada existe de valor teológico que já não tenha o seu equivalente nas escrituras canônicas. Além do mais, eles contêm muitas coisas que contrariam os ensinos bíblicos. Nem por isso esse grupo de escritos deixa de ser fonte valiosa de informações para o estudo do período intertestamentário. Rolos do Mar Morto. Na primavera de 1947, entrando por acaso numa caverna nas colinas voltadas para a praia sudoeste do Mar Morto, um pastor árabe encontrou ali o que se considerou a maior descoberta de manuscritos da atualidade. Os documentos completos ou em fragmentos achados nas cavernas, os quais receberam o nome de Rolos do Mar Morto, incluíam livros do Antigo Testamento, uns poucos livros apócrifos, obras apocalípticas, escritos pseudos epigráficos, alegadamente escritos por heróis antigos da fé, e vários livros pertencentes exclusivamente à seita que os produziu. Aproximadamente uma terça parte dos documentos são bíblicos. Salmos, Deuteronômio e Isaías, os livros mais vezes citados no Novo Testamento, aparecem com mais frequência. Uma das descobertas mais notáveis foi o rolo completo de Isaías, medindo 7,3 metros de comprimento. Esses rolos contribuíram de modo relevante para se chegar a uma forma de textos do Antigo Testamento que reflita com mais exatidão os manuscritos originais. São cópias 1000 anos mais próximas dos originais que quaisquer outras já conhecidas. O entendimento do hebraico e do aramaico bíblico e o conhecimento do desenvolvimento do judaísmo entre os testamentos aumentaram assim de modo significativo. De grande importância para os leitores da Bíblia é a demonstração do cuidado com que os textos do Antigo Testamento foram copiados, e isso fornece evidência objetiva a favor da fidedignidade geral desses textos.
Desenvolvimentos sociais. O judaísmo dos dias de Jesus é, em grande medida, o resultado de mudanças levadas a efeito sob as pressões do período intertestamentário. A diáspora, dispersão de Israel, começou no exílio, acelerado a tal ponto naqueles anos que um escritor da época pôde dizer que os judeus enchiam todas as terras e mares. Os judeus fora da Palestina, separados do templo, concentravam sua vida religiosa no estudo da Torá e na vida da sinagoga. Os missionários da igreja primitiva começaram seus ministérios entre os gentios nas regiões da diáspora, empregando a tradução do Antigo Testamento em grego feita para os judeus da dispersão. Saduceus. Na Palestina, o mundo grego fez seu maior impacto por meio do partido dos saduceus. Composto de aristocratas, veio a ser o partido do templo. Por causa da sua posição, os saduceus tinham todos os interesses investidos no situacionismo. Relativamente poucos em número, detinham um poder político desproporcional e controlavam o sumo sacerdócio. Rejeitavam todos os escritos religiosos a não ser a Torá, bem como qualquer doutrina como a ressurreição que não achassem naqueles 5 livros. Sinagoga. Durante o exílio, Israel ficou separado do templo, destituído da sua existência nacional e cercado por práticas religiosas pagãs. Sua fé ficava ameaçada de extinção. Debaixo dessas circunstâncias, os exilados deixaram de se concentrar no que haviam perdido e passaram a convergir para aquilo que ainda mantinham, a Torá, e a crença de que eram o povo de Deus. Concentravam-se na lei mais que na sua identidade nacional, na consagração pessoal mais que na retidão sacramental e na oração como substituto aceitável dos sacrifícios que já não podiam oferecer. Quando voltaram do exílio, trouxeram consigo essa nova forma de expressão religiosa, bem como a sinagoga, seu centro, e o judaísmo passou a ser uma religião que podia ser praticada onde quer que a Torá pudesse ser carregada. O realce na consagração pessoal e no relacionamento com Deus, características do culto na sinagoga, não somente ajudava a preservar o judaísmo, mas também preparou o caminho para o evangelho cristão. Fariseus. Sendo o partido da sinagoga, os fariseus esforçaram-se para reinterpretar a lei. Levantaram uma cerca em derredor dela para permitir que os judeus vivessem com retidão diante de Deus num mundo que mudara drasticamente desde os dias de Moisés. Embora fossem comparativamente poucos em número, desfrutavam do apoio do povo e influenciavam a opinião popular, se não a própria política nacional. Foi o único partido que sobreviveu à destruição do templo em 70 d.C., sendo os fariseus os genitores espirituais do judaísmo moderno. Essênio, seita judaica que ficara quase esquecida até a descoberta dos rolos do Mar Morto. Os essênios formaram um pequeno grupo separatista surgido do meio dos conflitos da era dos Macabeus. De modo semelhante aos fariseus, ressaltavam a rigorosa observância da lei, mas consideravam o sacerdócio do templo corrupto, rejeitando boa parte do ritual do templo e do sistema sacrificial. Embora os essênios tenham sido mencionados por vários escritores antigos,
a natureza exata deles ainda não é certa, ainda que muitos aceitem que a comunidade de Qumran, a qual produziu os rolos do Mar Morto, era um grupo de essênios. Por estarem convictos de serem o verdadeiro remanescente, esses essênios de Qumran tinham se separado do judaísmo em geral e dedicavam-se à pureza pessoal e à preparação para a guerra definitiva entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Praticavam uma fé apocalíptica, relembrando as contribuições do seu mestre da justiça e prelibando a vinda de 2 ou possivelmente 3 Messias. A destruição do templo em 70 d.C., no entanto, parece ter desferido um golpe mortal nas expectativas apocalípticas deles. Tem havido tentativas de equiparar aspectos das crenças da comunidade de Qumran com as origens do cristianismo. Alguns têm enxergado um protótipo de Jesus no mestre da justiça deles, e tanto João Batista quanto Jesus já foram considerados membros daquela seita. Para essas conjecturas, no entanto, existe base meramente superficial e especulativa. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.